Olá, estamos de volta com a nossa disciplina Recursos Pedagógicos para o Ensino de Física e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o quão é difícil a gente romper essas amarras que a gente traz ao longo da nossa educação, que é a educação tradicional, a educação com método tradicional. Então, romper com essas amarras não é fácil. Os professores às vezes são lotados, tem muitas turmas, muitos trabalhos para corrigir, muitas tarefas, tem família, tem filho e tem, enfim, uma infinidade de coisas. A gente sabe que vida de professor não é fácil, não é só moleza. No entanto, é importante que a gente tente romper com essas formas totalitárias e tentar optar por formas mais mistas de ensino e de aprendizagem. É claro que essas amarras todas, elas não surgiram do nada. Existe uma história por trás de todas elas, uma cultura uma história e todo um saber sociocultural por trás de tudo isso. Então, ao longo da nossa história, vem a nossa educação com os jesuítas e a questão da catequese e passa por todos esses pontos. E a gente percebe que quando a gente está aqui, aqui que eu digo na universidade, conversando, dialogando, aprendendo, trocando ideias, falando sobre educação, no nosso discurso é muito fácil falar sobre educação. Eu digo isso por experiência própria. É muito fácil você chegar e criticar um professor que aderiu àquele método ali e ele não sai de lá. Mas por que ele não sai de lá? O que está impedindo esse professor de sair dali? Então, eu não parto para crítica propriamente dita e eu tento entender os motivos pelos quais talvez aquela pessoa, aquele professor, aquele profissional estagnou ali naquele determinado ponto. Então, a gente não pode esquecer de que, enquanto discente, a gente tem um discurso, mas quando a gente for para a sala de aula, a gente vai para a prática. E o nosso discurso enquanto discente não pode divergir da nossa atuação enquanto praticantes da educação, praticantes e profissionais da educação. Então, quando você chegar, não vou mentir para vocês, quando você chegar em sala de aula, você não vai encontrar aquela ideia maravilhosa, aquele cenário lindo de escola a nível dos Estados Unidos, e você não vai. Eu me desiludi quando ainda estava na graduação e eu disse, eu não quero dar aula para o ensino médio, eu vou dar aula na universidade se for o caso, mas não vou para o ensino médio. Por quê? Porque é muito difícil ser professor e ter tantas responsabilidades com adolescentes, com crianças, com pré-adolescentes e, enfim, tem o problema da infraestrutura, que as escolas praticamente, pelo menos analisando as escolas do nosso estado, as que eu conheço, poucas escolas possuem um espaço adequado. Poucas delas possuem salas de aulas com um quadro branco, por exemplo. Poucas delas possuem sala climatizada, poucas delas possuem laboratório de informática ou laboratório multidisciplinar, enfim. Então, são essas faltas de estrutura que fazem com que o professor tenha muita dificuldade em usar técnicas para ensinar. Falta tempo, falta planejamento, falta apoio
em termos técnicos, falta apoio da coordenação às vezes, falta tecnologia, enfim. E por conta de vários fatores, junta essa bola de neve grande e eles acabam optando por aulas somente expositivas ou com poucos recursos pedagógicos. Então fica aquela aula tradicional que todo mundo já teve na vida, pelo menos uma vez. Então os recursos pedagógicos, o intuito deles, as características que ele tem, quando você tem uma aula com recursos pedagógicos não jogados de qualquer maneira, mas utilizados da forma adequada, com objetivo específico, com as técnicas corretas, você vai enriquecer sua aula, você vai fazer com que a sua técnica, o seu recurso pedagógico medir o conhecimento entre o seu aluno, você, o conteúdo, vai fazer com que o seu aluno construa esse conhecimento sem que seja necessário a base do decoreba, e sem falar que vai solidificar esses saberes. O seu aluno pode levar esses conhecimentos para o resto da vida. Um exemplo, eu estava na 8ª série e o professor de química do primeiro ano era diferente do professor de ciências da 8ª série. E o professor de química chegou para a professora de ciências e disse: professora, trabalhe com os alunos química e física, porque quando eles chegam no primeiro ano, fica complicada a minha situação porque eles não têm base nenhuma. Então a minha professora de ciências foi e pediu para que os alunos construíssem experimentos de química e de física. E ela formou vários trios dentro da turma, e até hoje eu lembro o experimento que eu apresentei. Eu apresentei o copo que você põe a folha e vira e a água não derrama. Não derrama porque a pressão atmosférica é maior do que a pressão do que o líquido causa na superfície da folha. Até hoje eu lembro disso, porque foi significativo para mim, fez sentido para mim. Eu tive que estudar para construir aquele experimento e aquele experimento foi uma construção minha. Então, percebam que esse saber ficou para sempre na minha memória. E hoje eu sou professora de física, eu nunca imaginei naquela época ser professora de física e hoje sou, com muita satisfação, professora de física. Então essa disciplina que muitas pessoas odeiam, que tem asco, que tem nojo, eu sou extremamente apaixonada e digo, você infelizmente talvez não tenha tido a abordagem correta da física, porque se você tivesse tido a aula que eu tive de química e de física, talvez hoje você fosse um amante das ciências naturais, aí entra a biologia também, enfim. Eu encerro aqui dizendo que sou apaixonada por física, sou apaixonada pela minha profissão, tenho muito prazer em estar conversando com os alunos, construindo conhecimento. Eu aprendo muito quando vocês aprendem muito e eu espero logo um contato mais aprofundado e uma relação muito mais amigável dentro das nossas aulas online. Então, sendo assim, me despeço até o próximo vídeo.